Olá, sejam bem-vindos, esse é o Acredite ou Não. Embora Hollywood na esmagadora maioria das vezes tenha nos mostrado alienígenas em formas humanoides, eles podem não ser tão parecidos conosco quanto imaginamos. Sabemos que existem cerca de 100 bilhões de planetas em nossa galáxia, e pelo menos 20% deles podem ser habitáveis. Sendo assim, se queremos descobrir por onde começar a procurar por vida, antes precisamos entender como ela pode ser e onde pode evoluir. Basicamente, precisamos entender o máximo possível sobre uma espécie extraterrestre antes de a encontrarmos. No entanto, fazer previsões desse tipo não é algo fácil como você deve imaginar. E a razão é simples, temos apenas a vida na Terra para usar como base. Só porque olhos e membros se desenvolveram em muitos seres vivos na Terra, não significa, necessariamente, que seres em outros lugares teriam desenvolvido os mesmos aspectos físicos. Só porque somos feitos à base de carbono e codificados por DNA, não quer dizer que seres vivos em outros planetas também são. Eles podem, por exemplo, ser baseados em silício e codificado por XNA, uma alternativa sintética ao DNA. No entanto, há outra abordagem para fazer previsões sobre alienígenas que contornam essa questão. Podemos usar a teoria evolutiva como princípio orientador. Como a teoria da seleção natural nos permite fazer previsões que não dependem de detalhes da Terra, podemos aplicá-la mesmo em seres vivos que respiram nitrogênio, por exemplo. Quando Darwin formulou a teoria da seleção natural, não sabíamos o que era DNA e como as mutações surgiam, ou mesmo como os traços genéticos eram transmitidos. O argumento que alienígenas estariam sujeitos à seleção natural é algo frequentemente tomado como certo ou assumido como desconhecido por cientistas. Mas existem bases teóricas sólidas para crer que mesmo seres vivos em outros planetas também passariam pela seleção natural. Se tomarmos como certo que alienígenas são altamente suscetíveis à seleção natural, podemos fazer algumas previsões sobre como eles seriam. Em particular, previsões sobre alienígenas complexos. E por complexos, quero dizer mais complexo do que um vírus, por exemplo. Mesmo uma célula bacteriana tem partes detalhadas que trabalham juntas para atingir metas, como mover e comer. Em outras palavras, a maioria dos seres vivos em outros planetas que estaremos interessados em descobrir, ou mesmo encontrar, seriam complexos. Isso porque as únicas coisas tão simples que poderiam surgir sem seleção natural seriam moléculas, que são fisicamente difíceis de detectar e difíceis de distinguir do fundo de moléculas que não reagem químico-biologicamente. Se este fosse o caso, mesmo que as encontrássemos, provavelmente nem as classificaríamos como vida. A complexidade na Terra surgiu através de algo conhecido como grandes transições na individualidade, que ocorre quando organismos independentes se reúnem para formar um novo tipo de indivíduo. Na Terra, os genes se uniram para formar genomas, e organismos unicelulares formaram organismos multicelulares, como nós. Em alguns casos raros, organismos multicelulares, como insetos, formaram grupos que atuam como superorganismos. Esses eventos são raros e exigem condições extremas de evolução para ocorrer. O argumento é que formas de vida complexas também sofreriam transições importantes, pois esta é, provavelmente, a única maneira de progredir além de uma molécula de replicação simples. Assim como você e eu somos construídos por células, que são construídas por núcleos e mitocôndrias, o mecanismo de respiração da célula, por sua vez, são constituídos por genes. Os alienígenas teriam uma hierarquia de unidades semelhante. Embora eles podem não ser feitos de células. Na verdade, eles podem ser feitos de partes que antes eram de vida livre, ou seja, organismos que não dependem diretamente de outro organismo para sobreviver, e essas partes, por sua vez, também seriam de vida livre, incluindo todo o seu material hereditário, seja lá qual for. Embora alienígenas possam não ter pernas ou qualquer tipo de membro, sua estrutura, do ponto de vista evolutivo, seria muito mais familiar do que imaginamos. Entretanto, não tão superficialmente familiar quanto conjecturamos. Eles podem ter uma aparência bastante distinta do que estamos acostumados a ver em obras de ficção científica. Eles seriam semelhantes a um nível mais fundamental e teriam uma história evolutiva parecida com a nossa. Basicamente, organismos independentes que cooperam para formar novos organismos de nível superior. Há muito mais trabalho a ser feito para entender como os alienígenas podem ser e onde podem estar. A principal maneira pela qual procuramos vida inteligente fora da Terra atualmente é através da detecção de transmissões de rádio ou gama.
Esses esforços estão cada vez mais concentrados em sistemas estelares com planetas parecidos com a Terra, pois eles seriam mais propensos a abrigar vida, afinal, é mais fácil procurar por vida quando a reconhecemos como tal, do que por algo além da nossa compreensão. E aí, curtiu o vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Pessoal, até a próxima!